Deus é consciência individual, de Bignell Young. A consciência de Deus se torna consciência individual quando o medo, o ódio ou o amor ao erro for superado, na medida em que percebemos conscientemente que Deus está se revelando como nossa experiência diária, na forma, variedade e atividade infinitas, desfrutaremos exteriormente de uma vida abundante, saúde, harmonia, paz, alegria, sucesso, sem se preocupar. Você nunca pode encontrar Deus, porque quem está engajado na busca por Deus é o próprio Deus. Lembremos que, independentemente do nome ou da natureza de qualquer condição física, a consciência real é sempre a mesma. Há apenas uma afirmação que somos chamados a enfrentar, e essa é a sugestão hipnótica de uma individualidade separada de Deus. Sempre que qualquer sentimento de discórdia aparecer para você, enfrente-o rapidamente com o entendimento de que é uma sugestão, ou seja, uma crença universal que está sendo apresentada a você para aceitação ou rejeição. E porque você recebeu o domínio, porque você tem o domínio dado por Deus, está dentro do reino de seu ser proibir a entrada em seu pensamento de qualquer sugestão de um eu separado de Deus ou de qualquer condição que não faça parte de sua vida. O infinito e eterno ser espiritual de Deus. Devemos seguir em frente e, ao alcançar, quero dizer isso, agora mesmo você está no reino dos céus, tanto quanto jamais estará. Nada pode ser acrescentado a você e nada pode ser tirado de você. Então, parece que tudo que é necessário para a realização disso é a disposição de relaxar e reconhecer: Pai, tudo que Tu és, eu sou. Nada para realizar, nada para obter, nada para ser. Tudo o que Tu és, eu sou. E descanse nessa verdade. Descanse nessa consciência espiritual do eu sou. E isto não é muito difícil. Não é nada difícil. Só parece assim no começo. Mas gradualmente, à medida que tomamos essa atitude em relação à vida, à medida que assumimos essa identidade, ela se torna a única realidade do nosso ser. Uma coisa importante a lembrar é que você se descobre a partir de dentro. Você não deve conectá-lo com alguma experiência no exterior. Pelo contrário, seu desenvolvimento e desdobramento interior é para libertá-lo de toda preocupação naquilo que aparece como um mundo exterior. Isso não significa que não teremos harmonia, paz, alegria, abundância, fruição no que parece ser o mundo exterior. Significa, no entanto, que à medida que nos encontramos vivendo no sentido do ser interior, esse desdobramento interior aparece como a harmonia de um mundo exterior, aquilo que encontramos e descobrimos dentro de nossa própria consciência. Encontramos como a aparência externa. Não tentamos, então, de forma alguma, consertar ou remendar a experiência externa, mas centramos todo o nosso pensamento no desenvolvimento, desdobramento, revelação e realização de tudo o que a consciência é. Então, encontramos essa consciência aparecendo externamente, como uma harmonia em nossos chamados assuntos humanos. A consciência de Cristo é a sua consciência.
quando as pessoas e coisas do chamado mundo exterior não nos perturbam mais, não estabelecem mais em nós um sentimento de ódio, medo ou amor, então estamos nos aproximando do senso universal de amor, vida e verdade que constitui Cristo consciência. No momento em que compreendemos o ponto em que Deus, a consciência divina, é consciência individual, minha própria consciência e a sua, e a dele e a dela, então começamos a entender as palavras do poeta. Deus está mais perto do que respirar, mais perto do que mãos e pés. Autor desconhecido. Deus é a nossa própria consciência e, portanto, uma ajuda sempre presente. Na verdade, é a presença divina, ela mesma, que eu sou. Quer estejamos conscientes disso ou não, estamos desdobrando a consciência desde o início dos tempos. O que quer que sejamos nesta assim chamada experiência humana, somos o resultado direto de tudo que temos sido desde então, antes de Abraão. Começando com uma percepção de Deus se desdobrando, revelando-se como sua consciência individual. Você está sendo admitido a um desdobramento superior da verdade. E à medida que essa verdade é assimilada, ela aparecerá como um grau maior de consciência desdobrada. Na verdade, a consciência é infinita, mas isso não muda o fato de que manifestamos e expressamos, ou mostramos, essa infinidade apenas na medida em que somos capazes de discernir e assimilar espiritualmente. Assim é com a cura. A cura não é realmente a superação da doença ou a mudança de certas condições do corpo. A cura, ao contrário, consiste em abrir nossa consciência ao influxo da verdade espiritual e à medida que esta verdade preenche nossa consciência, ela se manifesta como um corpo melhorado, como condições melhores, como uma saúde melhorada. Quando Jesus acalmou as ondas, suas únicas palavras foram: paz, aquieta-te. Marcos 4,39. Não é um tratamento maravilhoso? Paz, fique quieta. Torna-se necessário que percebamos uma paz, aquietai-vos, a cada perturbação, a cada pensamento perturbado, e, portanto, a todas as condições externas discordantes e desarmônicas. Quando Jesus disse paz, aquiete-se, ele não estava se direcionando seu pensamento para as ondas turbulentas ou para a tempestade, mas ele estava se dirigindo ao pensamento perturbado, à mente perturbada dos discípulos, daqueles a bordo do navio. Tampouco estava se dirigindo a eles como pessoas, mas sim a crença universal de um pensamento perturbado, a crença universal de uma mente separada de Deus, para a crença universal de condições internas e externas desarmônicas. Ele estava declarando paz, aquiete-se. É através de nossa compreensão da verdade do ser que nos tornamos possuidores do nosso domínio. Em outras palavras, através da nossa compreensão da verdade do ser, vemos que o poder nunca é algo lá fora, em pessoa, lugar, coisa ou condição, mas que todo poder está em nossa própria consciência, em nossa consciência daquilo que está aparecendo para nós. Não acredite que o domínio está nos seres humanos. Não acredite que o poder está separado da consciência e está lá fora, em pessoa ou circunstância.
eleve o pensamento acima de tais crenças e perceba que somente Deus, a divina consciência infinita, que é a consciência individual, é toda a autoridade, é todo o poder. E através dessa percepção, a harmonia se manifesta. Lembre-se que o domínio é de Deus, agindo como consciência individual. Não é do domínio pessoal, é o domínio de Deus, agindo como consciência individual. Da mesma forma, vamos supor que haja um órgão ou função discordantes no corpo. Aqui novamente nos voltamos para dentro e nos perguntamos: a saúde, atividade, poder está em algum órgão ou função do corpo? Ou o corpo em sua totalidade é um efeito da consciência? E não é a consciência que governa e o controla? E não é a consciência Deus? Então, Deus não tem todo o controle sobre o que nos aparece como pessoa, lugar, coisa, órgão ou função? No momento em que você percebe essa verdade, você prova o domínio sobre a ação doentia ou discordante. Todo o poder está em Deus, que é minha própria consciência individual. Portanto, minha experiência, seja a experiência da minha saúde, lar, companheirismo, negócios, suprimentos, tudo isso é meu próprio estado de consciência se desenvolvendo. Como todo poder me é dado, todo poder existe do ponto de vista de Deus. Se eu entretenho esta verdade na consciência, esta consciência se manifesta como o que parece ser uma pessoa, lugar, coisa ou condição melhorada. Nenhuma experiência pode vir a mim, exceto como desdobramento da minha própria consciência. Quando percebo que tudo é Deus se desdobrando e se revelando, então as experiências que atraio para mim estão no nível desta percepção. Não adianta culpar as pessoas por qualquer erro na minha experiência. Não adianta culpar qualquer circunstância ou condição, ou pensar que era algo sobre o qual eu não tinha controle. A verdadeira culpa está na porta da ignorância desta verdade. Então não há desculpa para continuar ano após ano, permitindo a dominação de pessoas, lugares ou coisas. Tudo o que acontece em nossa experiência é resultado direto da nossa própria consciência. Quando nos sentimos fora de sintonia, não estamos trazendo harmonia a ninguém ou a nenhum corpo, mas quando temos a sensação de unidade, somos uma lei de saúde e paz para todos que chegam ao alcance da nossa consciência. Vamos aprender a parar de culpar outra pessoa por nossos problemas. Aquilo que acontece na consciência deve ser manifestado externamente. Aquilo que aparece como atividade da consciência aparece como harmonia externa. Nosso trabalho é feito quando atingimos nosso senso de unidade com Deus. Hoje é o dia da minha unidade consciente com Deus. Eu e toda a minha vida pode começar de novo a partir deste período. Tomemos hoje como nosso dia. Idade não tem nada a ver com isso. Experiência passada, carência, nenhum deles tem nada a ver com isso. Que hoje seja o dia da unidade consciente de Deus, com Deus. Pergunte a si mesmo: conheço Deus como a consciência do meu ser individual?
É somente através dessa percepção que Deus, como a consciência do ser individual, que podemos despertar os outros. Nunca devemos tentar convencer outro da verdade, porque nenhum apelo ao intelecto humano pode transmitir a verdade. Nosso princípio é que Deus é a mente, alma, inteligência, vida e substância do ser individual. Esta é uma verdade universal, e à medida que permanecemos nessa verdade, todos os que se aproximam do nosso pensamento serão espiritualmente atraídos por ela. Deixa a verdade tocar todos aqueles que estão prontos para isso. Nosso interesse está nisso como uma verdade universal, e ao abraçá-la como tal, todos aqueles que entram em contato conosco são curados. Então, nosso agradecimento não é pela cura, mas nossa alegria é pelo princípio mostrado. Todo o segredo da vida harmoniosa está na realização de Deus como consciência individual. Nós vamos chegar em casa somente quando percebemos a natureza de Deus como consciência individual. Quando realmente entendermos isso, então vemos que podemos confiar todas as ideias ao governo da consciência una, podemos soltá-las e deixá-las ir, por assim dizer. Para o benefício daqueles que querem ajudar os outros, por favor, aprendam a deixá-los em paz. Não os leve no seu pensamento de forma alguma, mas em vez disso, vire-se e perceba que você está lidando com um princípio que curará, salvará ou reformará qualquer pessoa se você apenas deixar o indivíduo fora do seu pensamento e perceber que este princípio, que Deus é a causa, a lei e o efeito de tudo o que existe. Deixe o indivíduo apenas nessa verdade. Agora, em relação à abertura da consciência para o bem específico que parece ser necessário, se a questão é de suprimento, nos afastamos da aparência, mas retomamos o assunto de suprimento. Podemos pensar em Deus como a consciência do indivíduo e que esta consciência é o suprimento. Se for uma questão de doença, nos afastamos da pessoa ou da condição e nos voltamos para Deus. Percebemos que Deus é a consciência do indivíduo e a substância do corpo, dos órgãos, e, portanto, a harmonia deve ser uma lei, sempre presente. Se a questão é de separação, novamente devemos nos afastar da aparência e perceber Deus como unidade. Todos estamos presentes em Deus. Acabamos com essa crença em separação. Então vemos que abrimos a consciência em direções específicas em nossa meditação. Mas lembre-se, não estamos ensinando um sistema que deve trazer o bem de alguma maneira milagrosa para a sua experiência individual, separada e fora do universo como um todo. Nosso interesse está no princípio e em mostrar esse princípio. Vamos aceitar esse princípio que Deus é a vida, alma, mente, substância e forma de cada ser individual. Vamos aceitar e perceber isso, que quando dizemos Deus, estamos falando sobre a consciência do ser individual. Então esse Deus, essa consciência, é uma lei para o corpo, harmonia, saúde, riqueza e felicidade de todos. Isso deve ser aceito como um princípio. Quando aceitamos isso como um princípio verdadeiro, voltamos a esse princípio sempre que nos depararmos com qualquer imagem ou afirmação errônea. É então que
podemos lembrar que não estamos interessados na condição. Nosso interesse está no princípio. Lembre-se que as pessoas que pedem ajuda não estão em nossa consideração. Eles são apenas aqueles que vão receber o benefício. Nosso interesse é: qual é o princípio envolvido aqui? O que eu tenho que perceber ou ver? E se tivermos certeza de que é o princípio, aqueles que vierem buscá-lo serão curados. Tratamento. Quando há crença no erro, trata-se de mesmerismo e nada mais. Negue-o do ponto de vista da perfeição. Nossa negação é sobre o seu poder em vez de sua existência. O homem não é um ponto no espaço. Ele é uma consciência inclusiva. Ele sabe. Ele é o conhecedor. Esse é o homem divino. É também, no que lhe diz respeito, o Cristo curador. Na ciência cristã, Cristo é a única coisa que tem algo a ver com o ser humano. Nossa compreensão da ciência cristã é o Cristo curador. O homem é a evidência do ser divino. Permaneçam ali. Permaneçamos no monte da revelação. Sejamos esse monte. Esse estado de ser natural começará a se concretizar. Assumam todos os direitos e prerrogativas da mente divina. Pensem como homem. E então vocês serão homem. Este é o Cristo curador. Este é o objetivo do Eu Sou. Eu estou vivo para todo sempre. Apocalipse. Permaneçam como a luz do mundo. Salve o Filho de Deus. Tudo que é necessário é o Filho de Deus, ou a ciência do ser. Continue a ver o Filho de Deus. Insista que ele está presente. Não importa o que digam as evidências dos sentidos. O tratamento. Saiba que não há doença. Esta assim chamada doença não está na substância. Nenhuma substância na qual a doença possa aparecer ou se manifestar. Mente infinita, toda poderosa, sempre presente, divina, autoexistente, consciência, verdade, onisciência, onipotente, onipresente, vida, inteligência, ser, princípio, amor, a única causa, a única presença ou ação, toda a ação, oni-ação, a própria aparência e aplicação de toda a lei, o único Deus infinito, a única consciência. Saiba que não há uma falsa alegação em todo o universo do infinito. Não há doença e não há causa para o nome da doença. Nenhum sentido para ela. Nenhuma substância onde ela possa se manifestar ou se tornar evidente. Nenhuma mente na qual se originou. Nenhum poder, nenhuma ação ou lei. Nenhum lugar, espaço ou ocupação para ela. Ninguém que tenha pensado ou pensou nisso. Nada e ninguém através do qual isso pudesse se manifestar ou aparecer. Essa chamada doença é uma mentira ou crença falsa, pois não há verdade alguma nela. Você deve conhecer a perfeição de Deus e do homem. Deus é poder. O homem é a evidência dessa
ideia infinita que é una com o princípio. Ele não tem doença, nunca contraiu alguma doença. Ele não poderia saber como. Nenhuma vida na qual pudesse contrair ou parecesse manifestar doença. O homem está bem e não doente. Esse fato divino se manifesta através do tratamento, por meio desse tratamento. E sua evidência é absoluta e incontestável. Afirme a verdade. Prove que somente Deus existe. E o erro não. A mente divina é tudo o que existe. E é claro que você e eu sabemos o que fazer, e o fazemos. Declare a perfeição do ser. Deus perfeito, homem perfeito, função perfeita em todos os aspectos. Saiba, o medo não tem efeito. O medo não pode produzir nenhum mal, nem pode haver penalidades, crença, substância ou lei. E sem a possibilidade de efeito ou penalidade para a chamada crença de influência. Não hesite em cobrir todo o terreno para que você saiba que o medo circundante não tem efeito sobre o caso. Não faz diferença quantas pessoas a mente mortal possa dizer que estão lá. O que você sabe compensa todas as alegações de medo e suas supostas consequências. Saiba, não há lugar, nem lei, sob a qual o nome da doença possa jamais evoluir, ou começar, ou ter lugar, ou continuidade. É totalmente falso, e meu tratamento é uma lei de expulsão e exclusão a ele. Deus está conosco. Faz o trabalho de cura. Trabalhe com a absoluta confiança da mente. Haja como se Deus tivesse descido do céu e dito: eu curarei esse caso, reconhecendo seus direitos e cumprindo sua missão. Aquele que desceu é o mesmo que subiu. Efésios 4:10. O que você sabe é maior que o medo. A crença do medo, como uma alegação, não dá nenhuma desculpa para a doença. Nem o medo, nem a doença podem causar uma recaída. Veja que a verdade dissipa o erro. Se houver uma alegação de ressentimento, saiba que ele não pode fazer nada ao paciente. Quebre seu poder. Saiba que ele não pode fazer nada. A velha teologia não pode deixar um homem doente e não pode impedi-lo de se recuperar na ciência cristã. A mente mortal não tem lei. Ela não pode produzir nenhum efeito, pois não é a causa. Raiva ou ressentimento não poderiam deixar o homem doente, pois Deus o curou. Temos o domínio de Deus. A mente divina toma conta da situação. Ela muda a condição. É o Cristo que vem à carne e assim deixa a consciência livre para refletir a ciência. A perfeição do homem, a segurança do homem, fazer a coisa boa da maneira certa, é o princípio, é a perfeição. Você tem um direito a ela. Exija, e ela é sua. Ela está em todos os lados, acima, ao redor, em todos os lugares. Apresente uma boa defesa. Não admita que você tem muito a resolver, como muitos cientistas cristãos gostam de dizer. Você não tem nada a resolver, exceto Deus. Quanto à fofoca e à curiosidade, sabe que não existem tais coisas. Não existe mente mortal.
mas a mente mortal afirma ter presença, personalidade e fofoca. Domínio é a liberdade perfeita do infinito. Mente. Não há nada que restrinja seu domínio. Há apenas uma mente. A lei é um mandato da mente. A paz de Deus que excede a todo entendimento. Filipenses 4. Tranquila segurança no reino da mente. Deus é o princípio, e o homem vive este princípio. O domínio do homem é conhecer a Deus, o contentamento, a alegria da criação de Deus. Não há nada fora do infinito que cause qualquer problema. Não há possibilidade de sua própria criação ser perturbada por algo diferente de sua própria natureza, nem mera sugestão de mal na criação de Deus. Um em ser, um em lei, um em plano, um em propósito, um em ação, substância e ciência. Saiba que o homem está fazendo a coisa certa em todos os momentos, sob todas as circunstâncias, e está sempre no lugar certo. Os efeitos malignos têm uma causa apenas na crença. Nenhuma ideia pode absorver ou assumir qualquer coisa destrutiva. A consciência divina é a consciência do homem. Não há nada além do fato eterno da mente infinita e perfeita, que expressa ideias infinitamente perfeitas. O progresso de um cientista cristão é o triunfo contínuo, uma ascensão contínua por toda a eternidade, crescendo na compreensão de Deus, o bem. Como cientistas cristãos, isolemo-nos com Deus e permanecemos como uma torre alta da verdade imutável, onde aqueles que precisam de cura e compreensão podem vir, mas nós não podemos descer nem sermos movidos. Em nosso livro-texto, lemos: Não há doença. Ciência Cristã, página 421. E sempre que a doença parece surgir, é um falso senso material. O mesmo se aplica ao pecado, ao vício, à tristeza, à carência, à aflição, à guerra e à morte. Todas essas chamadas experiências humanas são ilegítimas e irreais. Não têm razão científica para parecerem existir e, à luz da razão pura que coincide com a revelação, não há princípio ou verdade nelas ou para elas, e nenhuma lei pela qual possam parecer operar, continuar ou existir. É essencial estabelecer a compreensão do verdadeiro ser e de sua lei. Ao fazê-lo, a falsa imagem de um ser humano hipnotizado pelo pecado ou afligido pela doença será superada. Nosso livro didático também diz: é charlatanismo mental tornar a doença uma realidade, considerá-la como algo visto e sentido, e então tentar superá-la por meio da mente. Ciência Cristã, página 395. Da mesma forma, ver o homem, a mulher, a criança, qualquer corpo ou qualquer coisa como um paciente real que precisa de cura também é charlatanismo mental. Assim como entendemos que o que parece ser um ser humano é, na verdade, o Filho de Deus, divino em ser, divino em todos os seus atributos, também devemos ver que tudo que parece ser um paciente ou uma doença é mera ilusão.
que parece esconder uma realidade divina, a realidade sendo o corpo divino, a identidade real do homem real.